Você decidiu transformar o seu conhecimento em renda, mas agora vem aquela pergunta, né? Que muita gente não sabe responder na hora H. Tá, mas o que exatamente eu vou falar dentro de cada aula? Como que eu vou organizar esse conteúdo para não travar na frente da câmera, não enrolar, não perder o fio da meada? A resposta está no script. E hoje eu vou te mostrar como criar o roteiro das suas aulas de um jeito simples, sem precisar escrever palavra por palavra. Sem precisar decorar nada e sem precisar ser um comunicador nato, porque você domina seu assunto. Se você domina seu assunto, você só precisa de tópicos. E eu vou te provar isso na prática com um exemplo completo do começo ao fim. Fica até o final, porque hoje a espinha dorsal do seu produto digital fica pronta de verdade. Uma vez que você tem os nomes dos módulos e os nomes das aulas dentro de cada módulo, chega então a terceira e última peça do esqueleto do seu produto digital, que é o script. Os scripts são o roteiro das aulas. Script pode ser chamado também de roteiro. Ele é basicamente o conteúdo da aula. É aquilo que você vai falar naquela aula ou naquele capítulo do seu e-book. É o que vai estar dentro da aula. E você precisa ter isso definido e anotado. Mas como eu faço isso? Você vai pegar o tema da aula e vai separar em tópicos, organizando cada parte do conteúdo. Eu vou te ensinar com um exemplo. Existe uma regra de 3. Não é o único jeito, mas é o jeito mais fácil de começar. Toda mensagem com 3 tópicos. Vamos supor que o seu nicho seja planejamento financeiro e investimentos. Pela pesquisa, você identificou que um dos principais problemas das pessoas é o medo de envelhecer sem dinheiro, ou depender de outras pessoas na velhice. Muita gente fala algo assim: eu tenho medo de chegar na velhice sem renda, eu tenho medo de trabalhar a vida inteira e mesmo assim não conseguir me aposentar com tranquilidade. Então, o nicho é planejamento financeiro. E essa é uma das dores do público. Agora, vamos imaginar que dentro de cada escada que você criou, existe um módulo chamado Construindo a sua aposentadoria através dos investimentos. Dentro desse módulo, existe uma aula chamada Como se aposentar com 8 mil por mês em 3 a 4 anos investindo. A aposentadoria, para quem não conhece muito sobre o assunto, é o processo de construir uma renda que permita viver sem depender exclusivamente de um emprego ativo. Ou seja, você cria uma estrutura financeira que gera renda suficiente para sustentar o seu estilo de vida, beleza? Já temos o nicho, o problema, o módulo e a aula. Agora vamos criar o script, ou seja, o roteiro dessa aula. Como fazer? Separando em 3 tópicos. Por exemplo, se eu fosse dar uma aula sobre como construir uma aposentadoria que gera 8 mil por mês em 3 a 4 anos, eu poderia dividir assim: o que significa se aposentar com renda mensal? Quanto patrimônio é necessário para gerar 8 mil por mês? Por que começar a investir o quanto antes e como construir esse patrimônio na prática? Esses seriam os 3 tópicos do meu script. E aqui existe um ponto muito importante. E quando você cria um produto digital, você cria um produto sobre algo que você domina. Você não vai criar um curso sobre algo que você não domina. Por exemplo, eu não sei nada sobre medicina. Então não faz sentido eu criar um curso sobre cirurgia. Se você vai ensinar algo que você domina, então você já tem o conhecimento dentro de você. Por isso, você não precisa escrever o roteiro palavra por palavra, você só precisa dos tópicos. Eu olho os tópicos aqui e vou falando naturalmente. Eu olho e penso, eu sei falar sobre isso, e eu explico. Talvez você pense, mas eu não sou comunicador. Tudo bem, você não precisa ser um grande comunicador para começar a ensinar algo que você já domina. Se eu te entregasse o microfone agora e dissesse, fala sobre um assunto que você domina, você consegue falar. Talvez não com perfeição, talvez não da forma mais simples, mas você consegue. Porque você entende o assunto. Por isso o script funciona com tópicos. Agora deixa eu te mostrar na prática como fica uma aula construída a partir desses tópicos. Vamos imaginar que eu estou gravando uma aula sobre como se aposentar com a renda de 8 mil por mês através de investimentos. Eu tenho os tópicos aqui na minha frente, no computador, ou no tablet, ou no papel. Primeiro tópico, o que significa se aposentar com renda mensal? Eu começaria a aula assim: oi pessoal, nessa aula nós vamos falar sobre como construir uma aposentadoria que gere uma renda de 8 mil por mês. Basicamente, aposentar-se dessa forma significa criar uma estrutura de investimento capaz de gerar uma renda suficiente para pagar o seu custo de vida mensal sem depender de um salário tradicional. Percebe? Eu não precisei escrever tudo isso antes. Eu apenas sabia o tópico. Segundo tópico, quanto patrimônio é necessário para gerar 8 mil por mês? Eu poderia explicar alguma coisa tipo assim:
Para gerar uma renda mensal, você precisa construir um patrimônio investido. Dependendo da estratégia e da rentabilidade dos investimentos, esse patrimônio pode gerar um rendimento mensal que paga suas despesas. Terceiro tópico. Por que começar a investir o quanto antes? Eu poderia explicar algo tipo assim: por que o tempo é um dos fatores mais importantes dos investimentos? Quanto antes você começa, mais o efeito dos juros compostos trabalha a seu favor, acelerando o crescimento do seu patrimônio. Quarto tópico. Como construir esse patrimônio na prática? Eu poderia explicar algo tipo assim: você começa separando uma parte pequena da sua renda todos os meses, vai direcionando esse valor para o investimento que gera crescimento e renda ao longo do tempo, com organização, estratégia, consistência. É possível estruturar um plano para atingir uma renda mensal que sustente o seu estilo de vida. E olha, só para você ter uma referência real, eu tenho esse curso, viu? Com aportes de 3 a 5 mil reais por mês, é possível se aposentar com 8 mil em renda em 5 a 8 anos. Isso que é um método bem estruturado. Você consegue entregar. Percebe como a aula inteira pode ser estruturada com tópicos? Isso facilita muito. Fica fácil para quem ensina e fica fácil para quem aprende. É assim que você fecha o esqueleto completo do seu produto digital. Módulos, aulas e scripts. Quando você volta para a escada, você percebe que ela fica organizada assim. Cada degrau é um módulo. Dentro do módulo tem as aulas, pelo menos 5 aulas, e dentro do tópico tem pelo menos 3 pontos. Isso fica muito poderoso. Pega um conhecimento grande, por exemplo, construir uma aposentadoria através de investimento, esse conhecimento macro, depois você quebra esse conhecimento em módulos, depois você coloca 5 aulas dentro de cada módulo e cada aula com 3 tópicos, ou seja, conhecimento macro, passos, micropassos, subtópicos. Quando você organiza o conhecimento assim, é praticamente impossível que o produto não gere resultado. É impossível a pessoa não sair do zero e avançar. É dessa forma que você cria um produto digital de sucesso. E agora eu preciso te falar uma coisa que pode parecer triste, mas na verdade é uma grande oportunidade para você. A maioria dos produtos digitais nas plataformas de cursos não tem método. Muita gente já comprou um produto digital assim, talvez você já tenha comprado assim, o professor até fala bem, tem uma boa comunicação, mas o conteúdo é todo bagunçado, sem pé, sem cabeça, sem começo, meio e fim. A pessoa assiste e não consegue sair do lugar. Por isso, o seu produto precisa ser diferente. Crie produtos com módulos, aulas, scripts e os tópicos organizados. Assim você entrega um conteúdo claro, prático, que realmente transforma a vida das pessoas. Então agora o esqueleto está pronto. Conhecimento macro quebrado em passos, micropassos e subtópico. Um caminho claro que leva qualquer pessoa do zero ao resultado, sem travar, sem se perder e sem pedir reembolso. Isso é o que separa um produto que transforma de um produto que frustra. E agora você já sabe, construir do jeito certo. E antes de fechar esse vídeo, eu quero que você crie o script da primeira aula do seu produto. Pega o tema da aula e vai dividir ele em 3 tópicos. Usa a regra de 3. Só isso. 3 tópicos. Escreve nos comentários o tema da aula e os 3 tópicos que você criou, que eu leio tudo. Se inscreve no canal, ativa o sininho e eu te vejo no próximo vídeo.